Pessoal, vamos falar então aí das questões. A gente vai resolver questões relacionadas aí a semana 5, dia 5. Primeira parte, a gente vai estar falando então sobre autorização, permissão e concessão, ok? Primeira questão. A delegação de serviço público, então estou delegando serviço público. Ele vai me dizer que tem o que? Pode ser feita sobre as seguintes modalidades aqui, ó. Concessão, ok, permissão e autorização, perfeito? Essas são as modalidades previstas na nossa legislação, então o nosso item está correto. Daqui a pouco a gente vai ver qual a diferença básica aí entre cada uma delas. Então a primeira está certa, sem muitos detalhes. Essa questão aqui, eu já coloquei ele aqui em cima, aqui o nosso companheiro, que daqui para frente a gente vai começar a mexer com ele, certo? Por que eu coloquei uma questão palhaçada? Porque obviamente que você vai ter que olhar no seu edital se vai estar contemplando ou não aquela determinada legislação. O problema disso é que quando ele coloca lá, por exemplo, concessão, no seu edital ele coloca às vezes lá concessão, permissão e autorização de forma genérica, sem trazer quais são as legislações pertinentes, certo? Então, nesses casos ele pode vir com essas palhaçadas aqui. Mas é difícil que as palhaçadas normalmente elas tendem a estar se esgotando de tempo em tempo, a ponto de que elas começam a se repetir, certo? Então uma palhaçada repetida. Então essa daqui é uma delas. Então o que ele diz aqui, ó: se o poder público delegar mediante autorização a implantação de usina termoelétrica de potência superior, então está falando que tem uma potência e ela é superior a 5.000 kW, destinada ao uso exclusivo de autoprodutor, estará agindo em desacordo com a lei, visto que a autorização não constitui um instrumento adequado para essa hipótese. Sem eu conhecer a legislação que o examinador estava exigindo aí do candidato, seria possível eu matar a questão? Como? Com isso aqui, ó. Ele está falando que está ocorrendo aqui uma usina termoelétrica para uso, isso aqui, ó, uso exclusivo do autoprodutor. Então é somente para ele, não é para comercialização. Então, quando é só para comercialização, quando é para comercialização, não há o que se falar aqui em autorização, certo? Então, quando eu estou, porque assim, nós temos a concessão, permissão e a autorização. Aqui a concessão é para prestação de serviço público. Aqui também prestação de serviço público. A diferença básica entre os dois é o que? O valor. Porque aqui, no caso da concessão, é para grandes vultos. Por exemplo, é uma concessão da SEB, CAESB, certo? Então, nesse primeiro caso, vai ser mediante C de concessão e sempre C de concorrência, modalidade, concorrência. O que significa modalidade de concorrência? A gente vai ver as modalidades lá nas licitações, mas primeiro, só para você já ir se familiarizando, concorrência é a modalidade de licitação que mais tem critérios, mais relacionada a valor, certo? Então, por exemplo, vai ter valores até 80 mil para cartão convite, depois vai ter até 150 mil para tomada de preço, depois acima de 150 mil, aí vem concorrência. Então, ou seja, grandes valores estão envolvendo aí a modalidade de concorrência, tá ok? Mas isso a gente vai ver com calma depois lá, nem precisa se preocupar com relação a números, eu só dei o exemplo aí, mas a gente vai falar com mais calma e mais detalhes aí quando nós estivermos falando sobre a Lei 8666. Aqui que eu preciso saber então, que nesses dois tem o que? Prestação de serviço público. E na autorização eu posso ter duas coisas. Uma delas é a prestação de serviço público e autorização para prestação de serviço público, isso que não é comum. O que é comum? É a utilização, para utilização de algum serviço público, certo?
ou utilização. Então aqui nesse caso que ele está falando assim, para uso exclusivo do autoprodutor. Então nesse caso eu conseguiria matar isso, certo? Então por esse caso ele não estaria o que? Agindo em desacordo. Mas olha o que a lei fala. A 9.074 vai falar, são objeto de autorizações, então a implantação, então a autorização, certo? Ó, a autorização, quem? A implantação de usinas termoelétricas de potência, olha só a sacanagem, superior a 5.000, destinada a uso exclusivo do autoprodutor, certo? Mas pessoal, não tenham aí, certo, medo das questões, porque imagina o seguinte, esta questão igual esta, que é uma questão, ela exige aí um pouco mais do candidato, seria fácil se tivesse lá na legislação, no edital, a legislação que estava sendo cobrada, mas nesse caso a gente tem que ter o que? A relação com o cargo. Então certamente uma questão igual a essa ia estar numa agência reguladora da área, tipo a ANEEL, certo? E também no caso auditor do TCU. Por quê? Que o TCU é quem vai fazer o que? Uma auditoria em cima da ANEEL. Então nesses casos o que caiu para quem? Para auditoria aí para auditar uma usina elétrica, termoelétrica, etc. Tal. Então, nesses casos aí tem que ter um conhecimento muito mais profundo relacionados às autorizações, concessões e permissões, ok? Mas de qualquer forma, tá aí a questão ficou simples depois que você vê aí a lei, certo? E quando você vê a lei, a grande probabilidade de ocorrer o quê? Uma repetição de uma questão dessa aí futuramente. Você tem visto aí, quando você está resolvendo questões, que as questões são muito semelhantes aí, quando você entende uma, fica fácil para resolver 2, 3, 4. Beleza? Continuando. Tanto a concessão quanto a permissão de serviço público são feitas pelo poder concedente à pessoa física. Olha aqui, ó, isso aqui que derruba. Ou jurídica, que demonstra capacidade para desempenho por sua conta e risco. Primeiramente, para você derrubar uma questão dessa, aliás, para você derrubar no sentido de uma questão que certamente exige um grau maior, um decoreba, às vezes, você tem que pensar numa lógica, certo? Como eu falei antes, concessão é sempre por concorrência. Na concorrência, por ser concorrência, ela pode ser, inclusive, ter o quê? Consórcios. Ou seja, mais de uma empresa entrando. Então, trata-se de um grande vulto, certo? De um serviço público lá, por exemplo, uma termoelétrica, pode ser mas termoelétrica é muito difícil no Brasil. Uma hidrelétrica, uma concessão para rodovia lá, para restauração e cuidar de uma rodovia federal. Então vai envolver sempre valores altos, certo? Então por isso que não teria sentido eu estar pensando que numa pessoa física. Se eu admito consórcio, não teria sentido admitir uma pessoa física. Então por esse motivo já ia marcar aquela questão estaria o que? Incorreta. Mas vamos complementar aí com o nosso quadro resumo dos três tipos aí de delegação de serviço público. Então veja, concessão vai ser sempre por contrato administrativo, permissão vai ter contrato administrativo de adesão, depois a gente vai falar sobre isso, e a autorização ela é mais o que? Ela é mais precário, então vai se dar por ato administrativo. Então você vai solicitar uma autorização. A autorização, como ela é
precária, ela é discricionária, e também se ela é discricionária, é precária, ela também é o que? Revogável a qualquer tempo, certo? E aqui entra quem? Pessoas físicas ou jurídicas, certo? Então aqui tem essa previsão. E em permissão, lembrar, temos também o que? Pessoas físicas, perfeito? Então lembrar que na permissão e autorização pode ter pessoas físicas. No caso da concessão, vai admitir somente quem? Pessoa jurídica, como nós falamos, e consórcio de empresas. Aqui, como envolve grandes quantidades, uma prestação de serviço, um serviço complexo, vultuoso ali, de grandes proporções, vamos dizer assim, então vai envolver uma concorrência. Então, se envolve grandes recursos, o vínculo dele vai ser de definitividade, e os outros vai ser sempre de precariedade e revogabilidade, perfeito? Então, nossa questão está errada, porque ele fala que na concessão eu poderia estar concedendo para uma pessoa física, na concessão não, na permissão aqui sim, beleza? Então o item está errado. Questão 4. A autorização de porte de arma de fogo constitui uma forma de delegação de serviço público. Então agora ele está falando sobre uma autorização para o porte de arma. Então você solicita lá uma autorização de porte de arma, ele está dizendo que isso é uma delegação de serviço público. Tem sentido? Não tem sentido, certo? Então o item está errado, perfeito? Por que ele coloca essa questão aí? Ela coloca essa questão porque lá tem o que? As delegações de prestação de serviços públicos por meio de concessão, permissão e autorização. Então por isso que ele coloca, então se é uma autorização, então eu vou falar que é uma delegação de serviço público, mas nós sabemos que a autorização ela tem duas modalidades, ok? Então olha aqui, ó. Autorização ato administrativo unilateral, discricionário, ou seja, o cara pode pedir o porte de arma, pode atender todos os requisitos da lei, mas eu posso negar, certo? Precário, pela qual a administração faculta, ou seja, eu posso negá-lo ao particular. O exercício, olha só, faculta ao particular, ó, o exercício de atividade material, ou seja, um exercício de uma atividade de serviço público, pode ser? Pode. Ou utilização de bem público no interesse dele. Utilização de bem público no interesse dele. Então, eu posso utilizar um bem público no interesse do particular, certo? Então, aqui, nesse caso aqui, foi o que? Exercício de uma atividade material. Então, facultou a ele o que? Um exercício da atividade material. E aqui a utilização de um bem público, foi o caso do porte de arma? Não. Então o caso do porte de arma foi o que? Exercício da atividade material, ok? Normalmente para prestação de um serviço público vai ser por meio de permissão ou autorização. Agora, se eu quero utilizar um bem público, vai ser o que? Uma autorização. Então essa aí é a regra, perfeito? Dificilmente você vai pegar uma questão mais bem elaborada do que isso daí, ok? Então vamos colocar aqui para você ver. Temos o que? A concessão, temos a permissão, nós temos a autorização. Essas duas, concessão, permissão, o que? Para execução de serviço público, ok? E na autorização vai ser o que? Para utilização de serviço público. O que eu escrevi aqui? Serviço público ou para o exercer uma atividade, certo? Depende da atividade, eu vou ter que estar solicitando uma autorização, perfeito? Então essa aí é a grande distinção entre eles, as duas primeiras para execução e a outra para utilização.
Questão 5. A permissão. Aí você lembra de cara que é o que? Pode ser para pessoa física, ela é de menor valor com relação à concessão. O que mais a gente pode colocar aqui? Tem um contrato, contrato de adesão. Beleza? Então, em cima dessas palavrinhas que vai vir a questão, pessoal. Não vai fugir disso. Vamos ver? Aí vai fugir aqui só para me sacanear, né? A permissão de serviço público formalizado mediante celebração de contrato de adesão. Perfeito, ó. Tá vendo? É receita de bolo. Resolver a questão, receita de bolo. Pegando o jeito, vai embora, certo? Não vai ter mistério. Entre o poder concedente e a pessoa física. Pode ser pessoa física? Olha ali, ó. Pessoa física. Perfeito. Ou jurídica que demonstra capacidade para o seu desempenho. Ótimo. Como que eu vou passar para uma permissão para alguém que não demonstra capacidade para o desempenho? Não tem sentido. Por sua conta e risco. Então vai ser o quê? Pela responsabilidade vai ser de quem? Da pessoa física ou pessoa jurídica quem está prestando esse serviço, ok? Tem como característica o quê? Precariedade. Então ela é precária, sim. Possibilidade de revogação unilateral. Se é precário, há possibilidade de revogação unilateral pela administração? Sim. No contrato pelo poder concedente. Perfeito? Perfeito essa questão. Então veja o que ele vai dizer aqui. Vamos trazer a teoria para você verificar novamente. Mas aqui vamos explorar novamente nossa tabelinha. Então, contrato administrativo de adesão. O que é um contrato de adesão? Vamos falar agora. Contrato de adesão é aquele contrato que você faz lá com uma empresa de telefonia móvel, por exemplo. Ela te dá um contrato e o contrato já vem pronto e você, se você não quiser aceitar, você não vai receber a prestação de serviço. Porque aquele contrato ele vem o quê? Ele vem formatado de uma forma que vai ser para todo mundo. Então ele não é aquele contrato que você pode alterar cláusulas. É aquele contrato que você vem e ela é inalterada, certo? Então, se você não concorda com uma cláusula, você fica sem o contrato. Então esse é o famoso contrato de adesão. Perfeito? Então lembrar então que na permissão e na autorização, certo? Tem o que? Precariedade, ó. Na concessão já não. Perfeito? Então, ok. Que eu estava olhando aqui esse quadrinho aqui da licitação na modalidade. Estava olhando lá pelo artigo 175, lembra que eu falei numa aula dessa? Não lembro mais nada, né? No artigo 175 da Constituição Federal, que ele prevê que as concessões e permissões serão sempre por licitação, certo? Então, sempre exigida, certo? Só que a modalidade, aqui como ela é de grande valor, um serviço vultuoso lá, um serviço de grande proporção, então vai ser sempre na concorrência, que vai ser o que? Vai depender do valor. A exemplo, os permissionários lá de quartéis, que o cantineiro, o barbeiro, o cara da lojinha, a alfaiataria, esse pessoal é o que? São permissionários e a licitação vai depender lá do valor do aluguel multiplicado por 12. Certo? Então ali vai depender, normalmente vai cair lá numa carta convite, normalmente seria isso, antigamente, sei lá se está isso aí também ainda, mas normalmente caía na carta convite. Hoje em dia não sei como que tá não, tá? Mas sempre vai o que? Vai depender do valor. Então tá certo essa questão. Questão 6. Permissão de serviço público. Novamente, você pega o que? Você lembra só das palavrinhas-chave novamente. Então você vai lembrar que temos lá contrato por adesão. Que mais? Nós temos possibilidade de pessoa física, nós temos a precariedade, certo? E assim vai embora. Veja só o que ele vai fazer. Permissão de serviço público constitui contornos bilaterais. Está falando que tem o que? Contornos bilaterais. Está falando que tem um contrato, certo? Mas diferentemente da concessão do serviço público,
não pode ser caracterizada como de natureza contratual. Não. Se é contorno bilateral, ele está falando que é o que? Um contrato. Nesse caso aí é um contrato de adesão ou por adesão, certo? Contrato de adesão. Se é um contrato de adesão, ele é caracterizado natureza contratual? Sim, então, portanto, nosso item está incorreto aí. Questão 7. Um item que caracteriza a diferenciação. Então, está falando assim, ó, a diferença entre a permissão e a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação a título precário. Ele não especificou, ele só falou assim, ó. Ele falou assim, olha, a diferença, há uma diferença entre outras, há uma diferença entre permissão e concessão. Exemplo, a precariedade. Tem essa diferença entre as duas? Tem. Não especificou, mas tem. A concessão, concessão, ela se reveste do que? De título precário ou não? Não. Permissão se reveste de precariedade? Sim. Se reveste de precariedade e esse de definitividade, ok? Porque imagina o seguinte, se a concessão ela envolve uma natureza mais complexa, ela vai envolver mais recursos envolvidos, um contrato maior, certo? Então não teria muito sentido eu falar que uma concessão ela ia ter aí uma característica de precariedade, porque poderia ser revogável a qualquer tempo. Então imagina a insegurança que traria aí para o concessionário. Então na realidade não, ele tem de caráter definitividade, mas sempre o que? Vamos por aqui. Sempre vai ter o que? Prazo determinado. Ok? Se não tiver o prazo determinado, está errado. Porque a regra tem que ter prazo. Exceção na lei não tem. Perfeito? A AGU, orientações jurisprudenciais da AGU para alguns contratos tem, mas eu não vou falar para vocês agora, porque senão vai confundir vocês na prova. Então depois você passar no concurso, for trabalhar na área MEI, você vai ver que tem alguns contratos que você pode ter aí, mas regra não, e não tem exceção, certo? Não sei se ele traria, talvez ele traria essa exceção para alguém que fosse prestar um concurso específico para uma AGU, que era para advogado da União, ou para procurador, certo? Que advogado da União ele presta serviço de assessoria na administração direta e procurador presta serviço nas indiretas. Então só muda o nome, o cargo é o mesmo e a carreira é a mesma também, só muda a nomenclatura ali para diferenciar os dois. Então talvez se fosse cair uma exceção seria para um desses dois cargos. Então nesse caso aqui, falou em concessão, definitividade, falou em permissão, precariedade, falou em permissão ou concessão, sempre tem que ter o prazo determinado. Tanto a concessão quanto a permissão são instrumentos de delegação, são contratos ambas. Entretanto, as permissões seriam serviços públicos mais simples, como nós estamos falando, e é por assim dizer que não exigem prestador e estrutura maior. Nesse caso aí, então, diz a Lei 8.987 o seguinte, ó, permissão. Então isso aqui, esse artigo, você já sabe dele, quem já falou um monte, certo? Mas vou falar novamente para ficar mais definitivo aí na tua cabeça, certo? Não ficar uma informação precária, certo? Então, vamos lá. Permissão de serviço público será formalizada mediante o que? Contrato de adesão. Então, permissão, contrato de adesão, que observará os termos da lei, obviamente, das demais normas pertinentes do edital da licitação, que é a regra aí da brincadeira, inclusive quanto à precariedade e revogabilidade unilateral pelo poder concedente. Então ele vai dizer as regras
que pode ocorrer o que? A revogação, certo? Então onde é a regra? Se não tiver na lei, nas normas, vão estar onde? Constantes no edital, certo? Então trazer a definição aí, as regras vão estar previstas aí nesses normativos, não há o que trazer fatos novos, além dos, a não ser os supervenientes, certo? Então aqueles que a gente vai ver lá na Lei 8666, certo? Mas, regra, o edital vai contemplar o que não tiver na lei, o que não tiver nas normas, perfeito? Revogabilidade é o que? Unilateral, certo? Por que é unilateral? Porque é a administração que está querendo revogar, perfeito? As permissões são, portanto, precárias, as concessões não, já que elas não existe qualquer previsão legal nesse sentido, ou seja, não tem na legislação nada a respeito aí de revogabilidade de concessões, por causa até mesmo aí para trazer essa segurança, como nós já falamos para vocês. A concessão de serviço público, trazer a definição aí. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação será feita pelo poder concedente mediante o que? Sempre por licitação, regra lá do artigo 175 da Constituição Federal, e lá inclusive diz que é o que? Que trará o que? A modalidade de concorrência, aqui na Lei 8.987 vai falar novamente que é o que? Modalidade tem que ser sempre na concorrência. Isso quer dizer o quê? Que não depende de valor, certo? Pode ser um contrato baixo, tipo de 80 mil, e caberia perfeitamente na modalidade de convite. Então, mas a regra diz que o que? Não vai ser convite, não vai ser tomada de preço, mas sim o que? Concorrência, ok? Pessoa jurídica ou consórcio de empresa, então não cabe o que? Novamente, não cabe pessoa física prestar serviço aí mediante concessão, ó. Perfeito? Sempre vai ser por sua conta e risco, e sempre aqui, ó, por prazo determinado, certo? Concessões aí vai dar 25, 30, 35 anos, então é um negócio bem longo prazo, beleza? Permissão é a delegação a título precário, ali, mediante licitação também, regra da Constituição Federal, para prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente a pessoa física, aqui ó, aqui está a diferença, ou jurídica, que demonstra capacidade para seu desempenho por conta e risco. Então, a grande diferença entre as duas é que essa permissão vai envolver menores valores, então há a possibilidade, inclusive, de pessoas físicas estarem sendo delegadas a eles a prestação desse serviço público, perfeito? Então, lembrem disso, P de permissão, P de pessoa física, pessoa física e jurídica, que começa com P, né? Mas só para você lembrar essa besteira aí, acha um jeito de você lembrar para na tua prova você não esquecer, tá? Tô repetindo várias vezes aí para você não esquecer. A administração pública poderá, faculdade, vamos ver, delegar aos particulares a execução, sim, e não lembrar sempre que ele não delega ele não passa a titularidade, só a execução de determinado serviço público, perfeito. Mediante concessão, constituato, olha aí, ato administrativo unilateral, concessão, discricionário e precário. O que ele trouxe aqui? Ele disse assim para você, ó, PCDF, meu povo, certo? Então, galera aí da PCDF aí já fica atento, veja que é uma questão fácil, uma questão dada. Normalmente é dessa maneira que vai cair na tua prova, certo? Eu estou trazendo umas questões que estão te puxando mais, que vão trazer mais, um maior nível de complexidade para você treinar, para estar bem mais treinado, mas as suas questões elas vão estar parecidas com essa. Veja que o CESP ele te dá várias dicas para dizer assim, ó, não é essa questão. Então ele está dizendo assim, até aqui, a particular determinado serviço público mediante concessão. Então quando ele começa aqui, agora ele vai trazer uma dica, constitui ato, está errado, unilateral, discricionário, está errado, precário, está errado. Então, está errado. Então lembrar que concessão é sempre por modalidade de concorrência. Licitação, modalidade de concorrência. Questão 9. Se determinada operadora de turismo,
No exercício da sua atividade, realizar transporte rodoviário de passageiros, ela não dependerá de concessão ou permissão. Certo? Então veja, o que ela está dizendo aqui? É uma empresa que ela faz o quê? Transporte de turismo, certo? De pessoas para atividades relacionadas a turismo. Então ela está trazendo uma prestação de serviço público? Não. Então vai ser concessão? Não. Vai ser permissão? Não. Vai ser o quê? No máximo o quê? Uma autorização. Autorização. Perfeito? Onde que eu vou ver isso? Na legislação. Mas veja que ó, isso daqui, quando ele traz esse entendimento maior, ele vai estar te cobrando para uma área específica daquela cobrança que ele está envolvendo, um maior aprofundamento dos detalhes, certo? Como nesse caso aqui, a ANTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, então está falando de transporte rodoviário, tem sentido ele ter que cobrar o que? Uma situação aí que pode ocorrer numa rodovia federal, ter uma van lá levando vários turistas, aí vai parar, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ou a ANTT, essa van, e vai pedir o que? A autorização deles. Há que se falar uma permissão ou concessão? Não. Ele prestou, ele entrou numa licitação para esse serviço? Não, ele pediu que uma autorização. Então veja, a lei vai dizer o que? Independe de concessão ou permissão, o que? O transporte rodoviário, aquaviário de pessoas, mas a rodoviário realizado por meio de operadoras de turismo no exercício dessa atividade, certo? Não precisava você entender da lei, tá vendo? Não precisava dessa lei 9.074, só você perceber que não era uma prestação de um serviço público, então portanto estaria incorreta, perfeito? Continuando, deixa eu ver, não dependerá, certo? Eu já tinha até esquecido desse não dependerá, tá certo? Então a questão a gente já comentou. Questão 10. Se determinada empresa privada pretender transportar carga por meio de meio rodoviário, ela só poderá fazê-la se for concedida uma autorização. Imagina o seguinte, quantas mil empresas que existem no país. Você quer transportar aí areia, você tem uma empresa de areia, está tirando areia de um determinado rio lá e está transportando essa areia aí para venda. Essa areia aí teria sentido você pedir autorização para transporte rodoviário? Novamente, ó, a NTT, certo? O que diz a legislação? Regra não, mas veja a legislação que diz. No artigo 2º vai dizer, no parágrafo 2º vai ser independe de concessão, permissão ou autorização. Transporte de cargas por meios rodoviários e aquaviários. O que vai depender? Você vai fazer um transporte rodoviário. Vai estar relacionado ao que? A lei 9.503, que é a lei de Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Vai estar previsto lá o que? O tipo do veículo, quantidade a capacidade que é admitido na via, para não estragar uma via pública. O que mais que está envolvido? A carteira CNH do motorista está compatível com o que ele está transportando, então categoria pelo menos C, dependendo da quantidade de eixo que vai ter ali, vai categoria D ou E, certo? Se for o que? Transporte de produtos perigosos, aí está falando sobre um determinado produto, que daí ele vai ter outra legislação específica, ou seja, em regra não preciso então de autorização, eu preciso estar sim de acordo com a legislação, mas eu não preciso dessa autorização, então está errado a nossa questão. Questão 11. A concessão de serviço devem ser firmadas necessariamente por prazo estabelecido. Olha aqui, ó, lembra? E quando ele fala necessariamente, normalmente dá o que? Errado. Mas nesse caso ele vai estar o que? Certo. Por quê? Sempre vai ter prazo estabelecido, certo? Não há o que se falar uma concessão ad eterna, certo? Também não há se falar numa concessão sem prazo,
e depois de 1 ano, 2, eu encerraria essa concessão. Então ela teria o que? Uma característica de precariedade, percebe? Então não pode ter essa característica de precariedade, tem que ter a característica de definitividade, só que essa definitividade não há o que se falar em ad eterno, vai ser do que? De longo prazo, de 20, 25, 30, 35 anos, perfeito? Mas sempre vai ter que ter prazo estabelecido. Veja o que diz aí, ó. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação pelo concedente mediante licitação, modalidade de concorrência, pessoa física ou consórcio, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, sob sua responsabilidade, portanto, e por prazo determinado. Sempre, sempre. Então, correta a nossa questão. A última questão dessa nossa primeira parte aqui desses exercícios. Nas concessões e permissões de serviços públicos, a administração transfere, olha, se falar o título está errado, agora a execução vai estar certo, ao concessionário permissão, a execução, perfeito, do serviço, até agora está ok, com todos os poderes e deveres que eles são inerentes. Agora, poderes, vamos continuar, inclusive o poder de polícia, uma ova. Poder de polícia, só quem pode ter é quem? Somente pessoa, quando for pessoa, certo? Porque pode ser por órgão. Pessoa jurídica, como nós estamos falando aqui de concessão, certo? Então nós estaremos falando que de pessoas jurídicas. Então por isso que eu estou colocando pessoa jurídica, mas pode ser por órgão. Mas o grande sacada é o que? Sob o regime de direito, aqui ó, público, não há que se falar em direito privado. Então, pessoas de direito privado não podem exercer atividade típica de Estado, como por exemplo, o poder de polícia. Trago novamente aquela ressalva daquela questão que fala lá sobre saúde, certo? Que fala serviço típico, mas não exclusivo, lá que a Maria Silva Zanelli de Pietro trouxe aquela ressalva para aquela questão que nós colocamos uma questão palhaçada aí num outro bateria de questões aí, perfeito? Mas então lembra isso. Aqui então o que está errado? A execução com todos os poderes. Aí ele vai trazer ainda o que? O que ele está dizendo aqui? Quando ele traz assim quando ele quer trazer uma exceção, olha que ele especifica, ó, ele está dizendo assim, ó, inclusive o poder de polícia, que vai ter lá características de fiscalização, coerção, autoexecutoriedade, imperatividade. Então não há o que se falar nessas características para entregar uns serviços que contemplem também esses poderes a uma pessoa jurídica de direito público, privado, certo? Então, somente para pessoas jurídicas de direito público eu posso entregar aí com esses poderes e deveres. Vamos continuar? No intuito de garantir a utilização do serviço particular que atenda ao interesse de toda a coletividade. O restante estava certo. Então, por enquanto é isso. Nós vamos para a próxima bateria aí no próximo vídeo. Um abraço.